estou aqui com o Flavão Fraga, jornalista político, vai comentar os bastidores. Flavão, seja bem-vindo. Muito obrigado. Você está bem, cara? Tudo bem. Boa tarde, Foca. Boa tarde, caros telespectadores da TV Atalaia. Vamos lá, vamos comentar principalmente esse comentário aí da Cecília Marques, Flavão. Veja, ela foi clara em dizer que foi um livramento. Veja, a palavra livramento, ela é utilizada principalmente pelas pessoas mais religiosas, né? Para dizer assim, olha, foi Deus que nos livrou de algo ruim. Então foi um livramento, ou seja, para ela, a posição de Ricardo era ruim como secretário. Eu acho que era um ambiente tóxico ali para Ricardo e que ela defendia a saída dele, né? Inclusive, a gente já vinha noticiando em nosso portal, no FF Notícias, e na semana anterior estivemos no seu programa na Metropolitana, e nós comentamos sobre essa possibilidade, não somente do Ricardo vir a deixar a pasta, mas também dele manter-se, né, no Cidadania, assumir a presidência, e o próprio Geórgio Passos já acaba de confirmar, e em seguida comenta-se que haveria uma aproximação entre o Ricardo e o bloco governista através da federação que está se formando nacionalmente entre o PSB e o Cidadania. Agora, a esposa dele surpreendeu muita gente aí com esse comentário, né? Porque ela foi clara ali em dizer que foi um livramento, né, Flavão? Você esperava aí um posicionamento desse da esposa de Ricardo? Tão prematuramente assim, a gente não esperava, né? Até porque a coisa está assumindo contornos de uma espécie de Guerra Fria, não assumida, né? É algo que está, por enquanto, velado, mas as informações que nós temos, inclusive o próprio presidente nacional do Cidadania, o Conte, esteve aqui no seu programa. Sim. E com exclusividade ele revelou a vocês e a todos nós que estávamos assistindo naquela ocasião que o direcionamento do Cidadania em Sergipe deveria ser de caminhar com o governador Fábio Mitidieri. E aí essas peças do tabuleiro começam a se fechar, começam a se encaixar em possivelmente um encaminhamento nesse sentido. Então, o presidente, você bem lembrou, né? O presidente nacional do Cidadania teve aqui, o Conte Bittencourt. Ele disse, olha, o Cidadania tem a tendência de caminhar com o Fábio. E se Ricardo vai assumir a presidência do Cidadania, o que isso significa? Logicamente. E o Cidadania tem total interesse, assim como todas as legendas, de elegerem deputados federais. E o nome de Ricardo é um nome viável dentro dessa federação e, segundo informações que obtive de bastidores, haveria um compromisso da Nacional do Cidadania em destinar uma boa soma de recursos partidários oficiais para poder ele colocar essa campanha, viabilizar esse projeto e, devido à insatisfação, né, que você já trouxe várias vezes, sim, e outros comunicadores, que estaria havendo dentro do ambiente da prefeitura, não seria demais esperar que ocorra, né, dentro em breve, uma aproximação. Sim. A vinda do Conte Bittencourt aqui para Sergipe foi justamente nesse sentido, né, de conversar com o governador Fábio Mitidieri, conversar também com a prefeita, ele se encontrou com os dois, e mostrar para Ricardo que tem uma possibilidade ali grande do partido colocar ali praticamente o teto máximo do fundo eleitoral, né, para ele. Na verdade, o nosso amigo, o deputado Geórgio Passos, ele sabe do direcionamento, o próprio Conte falou aqui, que é se caminhar com o governador. Ele é um cara experiente, né? Ele está apenas esticando a corda para ver até onde vai, mas ele já sabe, né, que ele possivelmente terá que tomar um outro direcionamento, procurar o Telegenda, uma vez que ele tem um papel incisivo de oposição e fica difícil ele... E ele também não tem interesse, né, de mudar essa linha dele de raciocínio. Veja, agora, Flavão, eu acho que ele permanece no Cidadania. O Geórgio? Eu acho que Geórgio permanece no Cidadania sem a obrigatoriedade, por exemplo, de votar em Fábio. De pedir voto para Fábio Mitidieri. Você por acha exemplo, que tá Lúcio Flávio foi candidato a deputado estadual pelo PP, que é um partido era da base de Fábio Mitidieri, e não pediu voto para Fábio. O próprio Rodrigo, né, Valadares, né, foi candidato pelo União Brasil e apoiou Valmir. Sim. Teve também o Pato Maravilha, candidato pelo PL, e apoiou o Fábio Mitidieri, né? Então, não há problema nenhum em Geórgio continuar no Cidadania
e, evidentemente, não apoiar Fábio Mitidieri, optar pela oposição. Eu acho que não vai ser um impedimento para ele aí, eu acho que não vão colocar nesse bolo aí justamente essa situação e obrigar a Geórgia a votar em Fábio, porque é algo inconcebível, né, Flavão? E outra coisa para a gente notar, na nota que o Ricardo colocou para a imprensa, não sei se você notou um fragmento que ele fala em assumir o papel de vice, de estar nas ruas, de fiscalização. Você viu uma palavra fiscalizar ou fiscalização? Já pensou Ricardo Marques fiscalizar a gestão de Emília como ele fiscalizava a gestão de Edivaldo Nogueira? Já pensou, já imaginou isso? Hein? Eu acho que ele vai começar a assumir um papel propositivo, de propor, que está propondo, que está acompanhando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vai ser muito ruim para Emília Correia um vice-fiscalizador, botando o dedo na ferida. E ele sabe botar o dedo na ferida, né? Sabe, um grande comunicador, por sinal, né? Agora, Flavão, vamos lá. Essa situação aí de Emília fragiliza muito eleitoralmente, aliás, perdão, eleitoralmente não, porque a gente não sabe se ela vai ser candidata. Mas Ricardo trouxe uma base de apoio de votos muito forte, muito grande, né, para a eleição de Emília, para ela ter ganhado a eleição com a folga contra Luiz Roberto, né? Com certeza. Inclusive, eu disse no seu programa lá de rádio anteriormente que o Ricardo, além de trazer votos, ele trouxe algo hoje que é imprescindível numa chapa majoritária, que é a leveza, né? Ter penetração política, que ele traz votos, e também ter a leveza, se comunicar bem, né? Foi uma parceria perfeita. Uma mulher, pela primeira vez, um vice, que é um comunicador que tem ligação fortes com a massa, dialogava bem, fez um mandato de oposição incisivo, e foi tanto que, se você observar, o cargo de vice, à época, não houve tanta concorrência dentro do agrupamento de Emília, uma vez que poucos nomes eram tão bons como o de Ricardo naquela ocasião. Naquele momento ali se falava muito no nome de Eduardo Amorim, né? Mas você Seria viu, ruim, né? Mas você viu que Amorim recuou inteligentemente, sabendo que os elementos qualitativos, né, de pesquisa, o Ricardo ele acresceria mais e ajudaria, colaboraria. Emília só precisava, na verdade, de um vice que não atrapalhasse, né? Que desse leveza. E Ricardo Marques, além da leveza, ainda trouxe votos. Exatamente. Você acha que se Ricardo fosse candidato a vereador do ano passado, ele teria mais votos do que, por exemplo, Ricardo Vasconcelos, o xará dele, que teve 11 mil votos? O Ricardo Marques, ele seria o grande puxador de votos daquela eleição, da eleição anterior. Isso aí, sem sombra de dúvidas, estava se encaminhando para isso. Agora, ele abriu mão de um mandato onde ele teria emendas, gabinete, independência, a tribuna, para ser o vice. O vice, a única estrutura que tem garantida pela Constituição é somente o salário de vice. Se a prefeita quiser tirar toda a estrutura, ela tira. A única função do vice constitucional é substituir o titular na ausência. Na minha opinião, Ricardo foi para o sacrifício, foi para uma chapa, colaborou e agora ele está se sentindo, acho que meio desolado e afastado das grandes decisões que ele queria participar da gestão. Você lembra que os conselhos foram retirados dele, né? Exatamente. Sem ele saber. Eu soube até que iam te retirar todos os conselhos. Aí o xará dele, presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, disse: ô prefeito, ô Isaac, como é que pode, rapaz? Vai tirar tudo, vai deixar ele sem nada? Aí ele disse: não, vamos deixar aqui pelo menos 2 para Ricardo. Esse esvaziamento político do Ricardo na gestão é evidente. E o colocaram em uma pasta técnica, né? Que é na área que ele entende, que é comunicação, mas é uma área que ele ficava engessado. Ele não pode reivindicar, ele não pode cobrar e não estava tendo espaço de decisão. Ele estava apenas fazendo aquele trabalho informativo, de noticiar, de articular a comunicação, mas as grandes decisões da prefeitura, eu soube que ele está afastado. Hoje recebendo Flávio Fraga. Você realmente decidiu colocar o Flavão lá, porque você era conhecido assim, né, Com Flavão? certeza. A gente tem que falar da forma que as pessoas nos chamam, né? Verdade. Vamos lá, Flavão. Vamos falar sobre 2026. Fábio Mitidieri é o único candidato ainda, até agora,
assim, já tido como o nome para o cenário, o nome para a disputa, né? Definido. Definido, exatamente. Não existe definição de nenhum nome ainda da oposição. O único nome para a disputa do governo é de Fábio Mitidieri. Isso é bom ou é negativo? É positivo ou é negativo para Fábio? Não, não vou dizer nem que é positivo nem negativo, é natural, né? Quem está no mandato, quem está com a máquina, né, buscar a reeleição se está no primeiro mandato. É uma coisa normal, natural. Agora, o que não é normal é a oposição estar subdividida e batendo cabeça. O que não é normal digamos, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que tem um presidente da República buscando uma reeleição, não tem sequer um nome apresentado ao governo do Estado. Digamos, se vier acontecer do Ratinho Júnior ou Eduardo Leite ser o candidato à presidência da República do PSD e Fábio for apoiar, quem será o timoneiro do palanque de Lula em Sergipe? Não vai ter nome. Por quê? Porque Rogério está optando em fazer um projeto pessoal apenas, em fazer alianças brancas nos municípios para se reeleger ao Senado. Né? O PT deveria, pelo menos, colocar à mesa um nome, construir ao governo, e aí, mais adiante, dialogar com as forças, buscar alianças e podendo até fazer uma composição com o governador. Agora, não pode ficar refém. Já pensou se o governador Fábio resolve apoiar algum nome do PSD? Quem vai fazer o palanque de Lula em Sergipe? Então, eu acho que esse ponto aí do palanque, né, esse tópico que você trouxe, é importante para a gente entender o seguinte: se realmente o PSD lançar uma candidatura, fica difícil para Fábio conseguir se reaproximar do PT. Exatamente. É isso? Agora, se o PSD não lançar nenhum nome, é natural, é mais do que claro, que Fábio Mitidieri vai apoiar a reeleição de Lula. E vai dar um palanque a Lula em Sergipe. E aí, claro, por tabela, traz o PT, né? Mas aí é onde eu toco. A direção do PT, que hoje é comandada por Rogério, está desmobilizada, está desorganizada, está concentrada apenas nesse projeto pessoal do Rogério, que é retornar ao Senado. E o palanque de Lula? E se por acaso vier a acontecer do Fábio ter que apoiar alguma candidatura do seu próprio partido? Vai ficar esperando, dependendo de um aceno ou de uma adoção feita pelo governador? Vai ficar a reboque? E uma das coisas também que a gente observa é que Fábio, ele contou com a sorte, porque ele tem na oposição dois partidos antagônicos, que é o PT e o PL. Então, os dois não vão formar uma aliança. Isso. Não há possibilidade de uma aliança estadual do PT e PL. Houve, claro, o apoio de Valmir a Rogério, o apoio de Valmir ao PT. Uma coisa pontual. Mas foi uma coisa pontual e particular de Valmir. Não foi uma aliança do PL com o PT, né? Isso. Então, isso é positivo, no final das contas, para Fábio. A minha pergunta no início foi justamente essa, Flavão. Eu acho que você entendeu mal. É positivo para Fábio essa indefinição da oposição? Com certeza. Quanto mais eles batem cabeça, quanto mais eles trocam farpas, quanto mais eles não se entendem, falam língua diferente, Fábio está indo com o bloco dele aí desfilando, livre e à vontade. Inclusive, um artigo que eu escrevi recentemente, eu expus bastante isso. Está todo mundo preocupado com a sua candidatura ao Senado. O Alessandro com a dele, André com a dele, Edivaldo com a dele, enfim, Eduardo Amorim, Rodrigo Valadares, Márcio Macedo também, que pretende. Sim, Rogério, todo mundo preocupado com essa candidatura. Na verdade, agora, as tensões são pré-campanhas de Senado. Você não vê ninguém querendo discutir a cabeça, só a vaga de Senado. E toda a briguinha que está tendo interna não é brigando por espaço para a cabeça de chapa, é brigando por espaço para ser candidato ao Senado. O único nome da oposição que fala claramente em ser candidato, caso o Valmir não possa, é o Tiago de Joaldo, o único disposto ao sacrifício. O restante está preocupado apenas em disputa de deputado federal e Senado. Essa é a verdade. Há quem diga que Edivaldo Nogueira não disputa isso internamente. Edivaldo, na verdade, quer um outro caminho. Qual seria? Quer ser vice de Fábio Mitidieri. Às vezes ele pode estar apostando, né, para tentar colher essa... Exatamente. Porque quem for vice de Fábio próximo ano e Fábio conseguir a reeleição, naturalmente vai ser governador. E o Edivaldo é especialista em serviço.
Edivaldo chegou aonde chegou, por quê? Porque foi vice de Deda. Como diria Valadares Filho, né? Edivaldo Nogueira só conseguiu os postos, né? Os postos que conseguiu aí, os cargos que alcançou na muleta, né? Na muleta dos outros. Na muleta, por exemplo, de Jackson Barreto lá atrás, Quando estourou, né? Quando ele foi candidato a vereador, aí Edivaldo Nogueira entrou na muleta de Jackson para vereador de Aracaju e para a prefeitura de Aracaju também, né? Na muleta de Deda. Olha, quem for vice de Fábio Mitidieri, caso o Fábio seja reeleito, é o atalho mais próximo para estar no governo de Sergipe. Porque Fábio é um político jovem, eu creio que se ele chegar a ser reeleito, ele vai buscar o Senado. Ele não vai parar. 2030, né? Em 2030. É natural. Se ele tiver vida e saúde, que eu quero que ele tenha, e ele estiver reeleito, com certeza ele vai ser candidato ao Senado. E aí? Quem tiver como vice, né, vai estar numa posição privilegiadíssima, melhor do que ser senador. Show de bola. Flavão, como é que segue você lá no Instagram? Você segue as duas páginas. Na minha pessoal, @FlavãoFraga e também www.ffnoticias.com.br. Show de bola. Muito obrigado, Flavão, cara, Muito pela obrigado. sua presença, hein? Eu que agradeço Volte mais vezes aqui. sua generosidade de nos convidar e ao seu público. Show de bola. Tá aí o grande Flavão Fraga, jornalista político, falou sobre o moído da política sergipana. Muito obrigado a você, que Deus abençoe o seu final de semana. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço.